A palavra do Senhor diz: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos orar. Senhor Deus, nós acabamos de ler a palavra do Senhor e queremos pedir que a sua meditação seja a bênção do Senhor para o nosso coração, para a nossa alma neste momento. Guia-nos pelos caminhos aqui das palavras escritas no livro de Josué. Faça com que elas sejam sementes, sim, que brotarão também no nosso coração, assim como a palavra preparada para as crianças seja semente que vai cair no seu coração. E faça do nosso coração, da nossa alma, da nossa mente, aquela boa terra onde a palavra do Senhor é plantada e ela cresce para frutificar a 30, a 60 e a 100 por 1. Queremos pedir que o Senhor venha nos abençoar com a tua presença, falando-nos pessoalmente como prometeste, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. O homem que acaba de ter um encontro com Deus aqui nesse texto é Josué. Josué não é um garotão cheio de vigor, que acha que pode conquistar o mundo com a força da sua espada, com a força do seu braço. O homem que está aqui conversando com Deus é um homem bem maduro, é um homem de 80 anos de idade, que teve o seu grande momento com Deus, o grande momento de proclamar a sua fé lá no livro de Números, capítulo 14, quando ele compôs aquele grupo dos 12 espias que foram enviados para espionar a terra e trouxeram um relatório constatando de que a terra de fato era boa, mas que os habitantes que lá estavam não seriam tão fáceis assim. Os irmãos se lembram, pela narrativa que Moisés fez em Números 14, que 10 dos 12 espias se acovardaram diante da tarefa que Deus lhes havia proposto, menos 2, Josué e Calebe. Naquela época, eles eram rapazes, homens de 40 anos de idade, mais ou menos. E naquele dia, por causa da rebelião que esses 10 espiões ou espias causaram em Israel, Deus condenou Israel a andar pelo deserto por 40 anos. E Deus disse, porque eles disseram no relatório deles, que o povo era como que gafanhotos diante dos homens que moravam nas fortalezas que havia na Palestina. E que eles seriam consumidos, e que eles se tornariam escravos. Então Deus diz, olha, estes aí que vocês dizem que vão ser escravos, que vão ser consumidos, eles herdarão a terra, mas vocês não. Todos aqueles que têm de 20 anos para cima morrerão no deserto, menos 2, Josué e Calebe. Todos os outros que têm menos de 20 anos, estes que vocês disseram que não conseguirão entrar, estes entrarão na terra prometida.
É interessante nós vermos esse relato aqui, que acontece em Números, do qual Josué é o seu verdadeiro herdeiro e se torna o general do povo, e nós compararmos com a mensagem que Jeremias escreve lá no capítulo 2 da sua profecia, quando Deus está desgostoso com Israel novamente, com Judá, está prestes a enviá-lo para um novo período de castigo, dessa vez não de 40 anos, mas de 70 anos, que foi o exílio babilônico. No capítulo 2 de Jeremias, Deus diz para Israel: olha, eu tenho saudade daquele tempo no deserto, quando você andava na minha presença, quando você era consagrado. A palavra de Deus diz que essa geração de 20 anos para baixo, que agora o mais velho tem 60, e muitos outros nasceram na caminhada do deserto, tanto é que é muito possível que haviam pelo menos 3 milhões, 4 milhões de pessoas prontas para entrar na terra prometida. Estes vão herdar a terra. Ali tem o mais velho, 60 anos, mas 2 deles, Josué e Calebe, são octogenários, são homens de 80 anos de idade. Deus escolheu Josué para substituir Moisés e levar o povo a entrar na terra prometida. Para nós não nos esquecermos de Calebe, lá no final, e no livro de Juízes, é dito que Calebe vai ser exatamente aquele que com sua família vai conquistar Hebrom, e a sua família vai morar ali naquela terra. Só para os irmãos se lembrarem, Calebe era da tribo de Judá, e Josué era da tribo de Efraim, descendente de José, o filho preferido de Jacó. O caso é que Moisés está morto. O texto de Deuteronômio, o último capítulo, diz que o Senhor mesmo o levou até a sua presença, ali ele morreu, o seu corpo nunca foi encontrado, embora diligentemente tenha sido procurado na região ali onde o povo estava. Todos já sabiam que Josué era o líder escolhido por Deus para substituir Moisés. Isso já havia sido claramente apontado por Moisés, apontado por Deus em vários momentos no Pentateuco. Josué já comandava o povo quando havia batalha contra os inimigos de Israel. Naquele episódio dos amalequitas, lá no capítulo 17 de Êxodo, foi Josué quem comandou o exército. E depois, nas derrotas de Og, de Seom e do próprio Balaão e Balaque, Josué estava à frente do exército mais uma vez. De modo que todos sabiam que Josué era o herdeiro legítimo da liderança de Israel. Então, por que Deus precisa vir conversar com Josué? Ora, meus irmãos, talvez uma coisa seja substituir um de nós na liderança de qualquer coisa aqui na igreja. Outra coisa seria substituir um homem como Moisés. Moisés era o grande líder de Israel. Moisés foi o grande legislador que escreveu a lei. Moisés era um homem intelectualmente muito preparado. Josué, por outro lado, ele havia nascido no cativeiro egípcio. Ele havia sido criado como um escravo no meio de tantos outros escravos. Ele estava conhecendo a liberdade, exatamente seguindo Moisés, o seu grande líder. E ele teme: será que eu sou de fato aquele mais capaz e mais apropriado para conduzir o povo? Neste encontro entre Deus, ou nesse encontro de Deus com Josué, Deus vem confirmar a sua vocação. Deus vem prometer que vai continuar com ele da mesma forma que ele havia sido com Moisés, e que ele deveria ter coragem, porque o que ele tinha para fazer era grande, e ele seria bem-sucedido se andasse com Deus por todo o caminho. O que Deus vem falar para Josué é o seguinte: seja forte, seja corajoso. Quando Deus se encontra conosco e quando Deus nos dá a tarefa para realizarmos, dentre muitas coisas que talvez nós quiséssemos ter como capacidade, entendimento da matéria, algumas vezes nós esquecemos de que para realizar a obra de Deus é necessário firmeza e é necessário coragem. Coragem não é simplesmente bravura.
aquela capacidade de bater a mão no peito e dizer: deixa comigo que eu vou lá e resolvo. Coragem é mesmo quando você tem temores, quando você tem dificuldades, quando Deus anima Josué para que ele tenha força e coragem, porque Deus estará com ele todo o tempo, em todo o momento, para fazer a obra do Senhor Deus. A pergunta que eu gostaria de levantar para os irmãos é: quais são os motivos que Deus apresenta para Josué, a fim de que ele permaneça confiante, de que ele não tenha medo de enfrentar o grande desafio que Deus coloca diante dos seus olhos? Por que Josué precisa ser forte e corajoso? Primeiro, porque Deus diz que ele fará o povo herdar a terra que, sob juramento, o Senhor prometeu aos seus antepassados. Versículo 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Deus diz e Deus anima Josué a ter coragem, porque Deus o utilizará como instrumento para levar o seu povo à terra que ele prometeu. Há 3 palavras aqui que nós precisamos prestar atenção nelas aqui no verso 6. A palavra herança, a palavra juramento e a palavra promessa. Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó que eles herdariam aquela terra, aquilo seria a sua herança. Deus havia preparado aquele lugar para eles e eles deveriam confiar que Deus cumpriria a sua promessa. O assunto da promessa ele é constante no Antigo Testamento, e no Novo Testamento nós vemos que ele permanece no que diz respeito à igreja. Embora Deus não tenha prometido para nós herdarmos um pedaço de terra ali na Palestina, ele prometeu que nós herdaríamos a vida eterna ao lado e por causa da mediação de Jesus Cristo nas nossas vidas. Quando Deus nos anima a perseverarmos, quando Deus nos anima a ter coragem para darmos testemunho da sua palavra, para avançarmos na proclamação do seu reino, ele diz que a razão por que nós devemos agir dessa forma é porque ele nos prometeu herança, é porque ele jurou cumprir a sua palavra e é porque ele prometeu que nós seríamos bem-sucedidos nessa tarefa. Por que ter coragem? Por que manifestar força? Porque Deus prometeu e ele não falha na sua promessa. Segundo, por que Josué deve ser forte e corajoso? Deus deve ser forte e corajoso porque o objetivo para o qual Deus o chama é de que ele tenha o cuidado de fazer tudo segundo está escrito na lei. Deixa eu melhorar esse enunciado. Para que Josué possa levar o povo a herdar a terra, ele só conseguirá fazê-lo se ele permanecer fiel à palavra de Deus revelada através do seu servo Moisés. No verso 7 e no verso 8, Deus diz para que Josué tenha cuidado, que ele tenha zelo no trato para com a Escritura. Deus havia revelado já os primeiros livros da lei, os Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Eles já tinham como herança esses livros da lei. E Deus diz que Josué, para conduzir o povo à vitória, precisa fazer tudo em harmonia e em obediência a tudo que Deus escreve nesse livro. Então Deus diz que um ingrediente da nossa tarefa, para que nós manifestemos força e coragem, é porque nós teremos que desempenhar a nossa tarefa com zelo. Zelar pelas coisas de Deus. Tem hora que você vai ter que ficar firme e resistir à pressão pela mudança. Por causa do nosso pecado, por causa do medo que nós temos daquilo que está ao nosso redor, nós muitas vezes nos acovardamos e deixamos a coisa passar em branco.
Um exemplo bíblico de como que isso pode acontecer e falta zelo é o exemplo e a experiência de Davi com a Arca da Aliança em 2 Samuel capítulo 6. Davi sente no coração o desejo de levar a Arca da Aliança para Jerusalém. Capítulo 5 de 2 Samuel diz que tudo que Davi fazia, Deus abençoava. Ele conquistava povos, ele desbaratava exércitos, e a Bíblia diz que ele era bem-sucedido em tudo o que ele fazia, e o capítulo 5 mostra que tudo que Davi fazia, ele consultava a Deus. Deus, eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo. Mas no capítulo 6 é dito que Davi decidiu, sem consultar a Deus, levar a Arca da Aliança para Jerusalém. E o resultado foi que ele não prestou atenção em como a Arca da Aliança deveria ser carregada. Levítico dizia que a Arca da Aliança deveria ser carregada por meio de varais, e os levitas iriam carregá-las nos seus ombros. Mas Davi mandou fazer uma carruagem. Colocou bois que nunca tinham puxado carro nenhum para estrearem na sua vida de trabalho, puxando aquele carro novo. Davi fez o melhor que ele podia para Deus, mas ele não prestou atenção no que a Bíblia dizia, do que a lei dizia a respeito de como ele deveria fazer. Mas havia um sumo sacerdote. O nome dele era Uzá. Uzá era o detentor do conhecimento da lei a respeito de como as coisas deveriam ser feitas. E quando Davi resolveu fazer tudo num carro novo, Uzá não teve coragem de dizer para Davi que Davi estava fazendo do jeito errado. E Uzá não teve coragem porque ele não teve zelo. Não tendo coragem, ele não manifestou zelo. E a Bíblia diz, os irmãos conhecem a história, que os bois tropeçaram, a arca balançou e Uzá foi lá e colocou a mão para não deixar a arca cair de cima do carro novo que Davi fizera. Como se Uzá pensasse assim: deixa Davi fazer o que ele está fazendo, se der alguma coisa errada, eu ajeito. E ele foi ajeitar. E a Bíblia diz que porque ele foi ajeitar com as suas mãos, Deus o matou na sua presença, e a Bíblia diz que ele morreu porque ele tinha sido irreverente para com Deus. A falta de zelo nos leva para a irreverência no que diz respeito à palavra de Deus. Deus diz para Josué para que ele tenha coragem e seja firme, exatamente porque Deus requererá dele zelo no cumprimento da sua palavra. E tem horas, meus irmãos, que sabendo o que Deus diz que nós devemos fazer, nós precisamos ser zelosos. Mas não é somente zelo. O segundo mandamento de Deus para Josué, aqui no versículo 7, no versículo 8, é que ele seja fiel à palavra. Deus diz para Josué: não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Não tire o seu olhar do foco, daquilo que você deve dar a sua total atenção. Terceiro, Deus diz para Josué que ele não pare de falar do livro da lei, que ele seja um proclamador da palavra. Não cesses de falar deste livro da lei. Seja um proclamador do evangelho. Zelo, fidelidade, proclamação. Mas ele diz mais: para que você possa servir ao propósito de conduzir o povo na terra, é necessário que você tenha constância, que você tenha perseverança e que você saiba e conheça a palavra a qual você vai proclamar. Por isso ele diz: medita nele dia e noite. O Salmo 1 vai nos falar sobre meditar na palavra de dia e de noite. Separar tempo para ler a palavra, para meditar na palavra, para pensar a respeito da palavra. Nesses últimos 2 dias, nesses últimos 3 dias, nós estivemos lá em Caldas Novas, ouvindo o reverendo Ricardo Barbosa falar sobre um tema que ele separou, que é essa questão. Ele usou uma frase do Evangelho de João 17, quando Jesus diz: olha, eles não são do mundo, como eu também não sou.
E partindo da meditação nessa frase da Escritura de que nós não somos deste mundo, porque Jesus também não é, ele fez várias meditações exploratórias na Epístola aos Efésios, trazendo aqui e ali outros textos da Escritura para corroborar, para somar ao que ele estava dizendo. E assim ele nos levou a aprofundar bastante em alguns ensinamentos a respeito de como que a realidade não visível de Deus é tão presente, é tão forte, e é exatamente aquilo que conduz essa realidade presente dentro da qual nós vivemos, das contas que pagamos, das coisas que compramos, das coisas que vendemos, dos ensinamentos que nós compartilhamos em casa e todas essas coisas. Porque meditar nos leva a aprofundar na palavra. Nós vivemos numa época muito apressada, em que as pessoas querem resolver tudo apertando botões. Com o advento das mídias sociais e do WhatsApp, nós simplesmente aprendemos a ver coisas sem ler, sem observar, sem prestar atenção. Os irmãos têm percebido como que a tal da fake news é o grande assunto do momento. Porque eu posso juntar palavras, pegar essas palavras, ligar a uma fotografia ou a um filme e dizer coisas que não estão ali. E as pessoas acreditarem porque não param para ler. E a gente é vítima disso o tempo todo. Se alguém não nos alerta, nem sempre percebemos, porque nós simplesmente passamos o olho e encaminhamos. Deus está dizendo para Josué, olha, você não é uma pessoa que vai simplesmente passar os olhos e encaminhar as coisas. Você vai meditar nelas. Você vai conhecê-las bem. Todos nós conhecemos aquela história a respeito de como se descobre que uma nota de dinheiro é falsa. E você pergunta para os especialistas em dinheiro, aqueles que conhecem o dinheiro falso e o dinheiro verdadeiro, como é que você percebe que uma nota é falsa? Você faz coleção de notas falsas e as estuda? Não, eu estudo da melhor maneira possível e com grande atenção a original, a verdadeira. Nós só percebemos o falso se nós conhecermos bem o verdadeiro. E é isso que Deus está dizendo para Josué. Josué, para que você seja um bom líder e bem-sucedido, fica firme naquilo que é o original, naquilo que é o verdadeiro, a minha palavra. Tenha constância, tenha perseverança. E o resultado, então, é que Deus diz, se você fizer estas coisas, você será bem-sucedido. O texto de Josué, versículo 8 do capítulo 1, ele deixa para nós uma estratégia e um procedimento a respeito de como deve ser o nosso relacionamento pessoal com a Bíblia. Ele diz, não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite. Para quê? Para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Fale da palavra, medite na palavra, obedeça a palavra. Esse é um daqueles textos que nós temos que voltar àquela velha prática da escola dominical de sentar e ficar decorando. Colocar ali como aqueles papeizinhos que a gente prega na geladeira. Porque todas as vezes que a gente passar ali, nós vamos ler e ele vai entrar na nossa memória. Não cesses, não pare de falar da lei. Não pare de meditar na lei. Não pare de obedecer à lei. Quando a Lívia Celi era uma garotinha bem pequenininha, de 2 anos de idade, e eu era pastor lá na segunda igreja de Uruaçu, a gente fazia todos os anos, na Semana da Bíblia, a cultos nas igrejas. E na nossa igreja veio pregar um irmão que era pastor na igreja Batista Renovada, era a igreja quase que vizinha nossa lá em Uruaçu.
E quando ele terminou de falar sobre a Bíblia, era a semana da Bíblia, ele ensinou um cântico para a gente. E ele então disse, olha, o cântico era mais ou menos assim: o bom cristão tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mente e no coração. Eu acho que eu lembro mais ou menos a musiquinha: o bom cristão tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mente e no coração. Quando ele terminou de cantar isso, a Lívia se voltou para o irmão do banco de trás e disse: viu? É exatamente isso. Temos que ter a Bíblia na mente, temos que ter a Bíblia na mão, temos que ter a Bíblia no coração. E Deus diz para Josué, para que ele seja o grande líder que ele o vocacionou para ser, ele precisa ter pessoalmente essa intimidade com as Escrituras. E ele continua em terceiro lugar: por que Josué deve ser forte e corajoso? Por causa daquilo que repetidamente nós temos dito nessas exposições bíblicas sobre encontros tremendos com Deus. Porque Deus é contigo. Olha, versículo 5 e versículo 9, como que Deus coloca essa questão para Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. E o versículo 9, que é muito conhecido de muita gente aqui: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. A maior verdade revelada nas Escrituras é de que o Deus de toda a glória, o Deus criador de todas as coisas, Ele veio para estar do nosso lado. Quanto mais a gente lê a Escritura, quanto mais prestamos atenção nessa grande história da redenção que é narrada, que é revelada nas Escrituras, nós percebemos o quanto que isso faz sentido na vida de todos eles. E eu tenho repetido isso aqui para os irmãos todas as vezes que eu tenho falado sobre este assunto de encontrar-se com Deus. A grande promessa, a grande revelação, o grande ensinamento é que Deus diz: eu estou com você. Ele disse isso para Abraão lá em Gênesis 12, Gênesis 15 e Gênesis 17. Ele disse isso para Moisés lá em Êxodo 6 e depois em Êxodo 33, como nós vimos hoje pela manhã aqui na igreja. Ele está dizendo isso para Josué aqui. Ele vai dizer isso para Gideão lá no capítulo 6 de Juízes. Vai dizer a mesma coisa para Davi em 2 Samuel capítulo 7, o grande capítulo da aliança entre Deus e Davi. Eu vou ser com a sua casa, com a sua família. Ele vai dizer isso para Jeremias quando o chamar para ser profeta. Ele vai dizer isso para Paulo em Atos. E desses textos que sempre eu tenho citado para os irmãos a respeito da presença de Deus, o último que entrou na minha memória e eu tenho meditado nele constantemente é o texto de Atos 23. Em Atos 23, eu vou repetir de novo para ficar na memória dos irmãos também. Paulo está perante o Sinédrio. Ele fala a respeito da ressurreição de Jesus e ninguém lhe dá ouvido. As pessoas ficam embrutecidas com ele, raivosas com ele, querem acabar com a sua vida. E no fim do dia, está ele lá, sozinho, preso, dentro da cadeia. Talvez, a Bíblia não diz, mas eu posso imaginar, que Paulo estivesse lá pensando assim: ninguém me ouviu. Ninguém prestou atenção. Mas o que é impressionante em Atos 23 é que, estando Paulo ali sozinho, preso, encarcerado, a Bíblia diz que o Senhor Jesus vem e se coloca ao seu lado. E olha só a primeira palavra que Jesus diz para Paulo: coragem. Coragem. Isso que você disse para estes homens aqui, você vai dizer para César, lá em Roma.
O Senhor Jesus não repreende Paulo porque o sermão dele ficou mal feito, a homilética não estava boa, ou as palavras que ele escolheu não eram as corretas, por isso o público não prestou atenção e não gostou do seu sermão. Deus disse: olha, você disse o que eu mandei você dizer. Coragem. A mesma exortação que o Senhor traz para Josué aqui no capítulo 1, ser forte, ser corajoso. Irmãos, haverá momentos em que nós vamos fazer tudo certo e ninguém vai gostar. Mas só um precisa gostar, aquele que mandou a gente fazer. Não importa os outros, o que importa é aquele que nos chamou para andar com Ele, porque Ele anda com a gente. Deus dá uma tarefa imensa para Josué e diz: olha, não tenha medo, não fique assustado. A minha presença será constante com você, assim como foi com Moisés antes de você. Não há necessidade de tremer nas bases, não há necessidade de se achar e se considerar inferior. Porque quem escolhe, quem vocaciona, quem envia e quem capacita é o Senhor. Não há necessidade de nos menosprezarmos diante de outras pessoas que estão realizando a tarefa de Deus. A grande necessidade é que nós sejamos mais um nesse grande exército que proclama o Evangelho do Senhor Jesus. E Deus diz e confirma para Josué que a sua presença não só será constante, como ela será cotidiana por toda a extensão do caminho. Uma das afirmações mais impressionantes que eu vejo em Isaías, capítulo 64, que é o grande capítulo em que Isaías relembra a caminhada de Israel no deserto. Ele diz que o Espírito de Deus andou com Israel todos os dias no deserto, sofreu com Israel todos os dias no deserto, se angustiou com a angústia de Israel todos os dias no deserto. E ele termina, ou ele começa essa fala no versículo 13 de Isaías 64, dizendo: eu celebrarei as benignidades do Senhor para comigo. Na caminhada, o que mais importa para a gente é perceber essa presença que, embora os nossos olhos não veem, nem por isso ela deixa de ser real. A mesma promessa que o Senhor Jesus Cristo fez aos discípulos quando Ele disse: olha, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, nos dias bons, nos dias ruins, nos dias difíceis, nos dias de vitória, nas comemorações, no luto, na tristeza, na enfermidade, na dor. Estarei lá. Não haverá um momento sequer que nós possamos dizer que o Senhor não esteve conosco. E eu quero concluir com duas expressões, uma do versículo 7 e outra do versículo 2. No versículo 7, Deus diz que se Josué estiver atento a isso que Deus está prometendo para ele, ele será bem-sucedido por onde quer que ele for. O grande desejo profissional do nosso século: sermos profissionais, bem-sucedidos em tudo o que fizermos. Deus está dizendo para Josué: olha, o segredo do seu sucesso não são as negociatas, não são as conversas de trás das paredes, longe dos microfones e dos holofotes. O grande diferencial da sua conduta é o fato de que você vai andar comigo e eu vou andar com você. Eu estive conversando ontem com, me desculpem citar novamente, reverendo Ricardo Barbosa, e eu fiz uma pergunta que eu sempre tive vontade de fazer para ele. Uma das membros da igreja dele
é uma repórter importante da Rede Globo. E eu perguntei como que ela convive naquele ambiente. E ele me disse uma coisa muito interessante, que aquela irmã, que até hoje é membro da Igreja do Planalto, que é a Délis Ortiz, ela traz essas pessoas para dentro da sua casa para dar testemunho de Jesus para elas. E elas vêm. E elas são pessoas, essas pessoas famosas do jornalismo da Rede Globo, das novelas da Rede Globo, são pessoas que não precisa a gente fazer muito esforço para ver o quanto que a vida delas são complicadas. E ele me falou que uma repórter em especial, não vou citar o nome dela aqui porque a gente está na internet, veio à sua casa, num dia em que ele estava fazendo uma meditação de um aniversário. E essa pessoa, depois que ouviu a meditação, a palavra veio, abraçou o reverendo Ricardo e disse: muito obrigado, pastor, muito obrigado, pastor. Aqui, na casa da Délis, eu encontro uma coisa que eu não encontro em nenhum outro lugar onde eu frequento. Aqui eu encontro paz. Aqueles que andam com Deus, as pessoas que não andam com Deus, percebem que há algo diferente na vida delas. Mesmo quando xingam, mesmo quando vão diante dos microfones, das câmeras, nos jornais famosos, e dizem palavrões a nosso respeito. Mas quando eles estão longe desses holofotes, muitas vezes, não poucas vezes, eles reconhecem que aqueles que andam com Deus, Deus anda com eles. E esse é o nosso testemunho. Isso é o que faz a grande diferença. Então, se você fizer o que eu estou te dizendo, você será bem-sucedido onde quer que você for. E ser bem-sucedido na linguagem de Deus não é se tornar uma pessoa rica e famosa segundo os padrões do mundo, mas é alguém que tem a sua aprovação nos seus atos, nas suas obras, nas suas realizações, independentemente de que tipo de conhecimento e reconhecimento essas realizações provocarão em outras pessoas. E segundo, uma palavra que aparece aqui no versículo 2, quando Deus responde aos anseios de Josué, e ele se volta para Josué e diz o seguinte: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora. Deus diz para Josué: tenha disposição. Tudo o que precisamos fazer é nos dispormos para Deus, e Ele prometeu nos usar graciosamente para abençoar outras pessoas. A grande questão que nós precisamos resolver na nossa vocação cristã, diante de Deus, particularmente, individualmente, é: eu estou disposto a obedecer? Eu estou disposto a comparecer? Eu estou disposto a fazer aquilo que Deus tem me chamado para eu realizar? Quando Deus diz para Josué: seja forte, seja corajoso, antes mesmo dele dizer isso, ele diz: disponha-te. Esteja disposto. Vença o desânimo, vença o medo. Não se preocupe com o falatório, com as fofocas, com as fake news. Disponha-se, abra-se, ofereça-se, apresente-se. É isso que Deus fala para Josué. Eu aprendi no seminário que João Wesley tinha uma frase. Às vezes é dito nos livros que a gente lê que essa frase é dele. Às vezes é dito que essa frase é de gente mais antiga do que ele. Eu li um livro que diz que essa frase que eu vou citar agora era até de Zwingli, um dos reformadores. Mas a frase é a seguinte: sonhe grandes sonhos para Deus e faça grandes coisas
para Deus. Se é para você, se é para Deus que você sonha, se é para Deus que você realiza, espere para ver o extraordinário acontecer através de você. Porque Deus faz. Ele nos surpreende. E quando Deus nos surpreende, Ele faz mais do que nos surpreender, Ele nos encanta. É encantador ver o que Deus faz na vida de algumas pessoas, simplesmente porque se dispuseram e obedeceram. Tome essa decisão na sua vida. Quando Deus se encontra conosco, Ele espera, Ele pergunta e Ele incentiva. Disponha-te. Não tenha medo. Tenha força. Seja corajoso. Eu vou com você. Vamos orar? Deus querido, Pai amado, nós nos apresentamos diante do Senhor para engrandecer o Teu nome, para agradecer o Teu cuidado para com as nossas vidas. E pedir ao Senhor que, assim como o Senhor disse para Josué, que ele não tivesse medo, que ele fosse corajoso, que ele tivesse disposição para atender ao Teu chamado. Aplica essa palavra bendita no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente. E ajude-nos, Senhor Deus, a desenvolver uma consagração que seja agradável a Ti e que tenha frutos para oferecer, não porque de fato nós possamos oferecer qualquer coisa de nós mesmos para Ti, mas porque o Senhor sempre produz através de nós o Teu próprio fruto espiritual por meio do Teu Espírito que habita em nós. O nosso desejo, Senhor Deus, e por isso nós pedimos isso ao Senhor nessa noite, é que o Senhor confirme a nós a Tua palavra, a Tua promessa e o Teu juramento, a fim de que nós sejamos habilitados e tenhamos essa rocha firme que é a Tua palavra como a base para os nossos pés se firmarem e caminharem, de tal forma que não tenhamos vergonha nem medo, mas tenhamos firmeza e coragem para Te obedecer e para realizar a obra que o Senhor tem dado para nós fazermos aqui. Levanta a Tua mão sobre cada irmão, sobre cada irmã, e abençoa com paz, aplicando no seu coração a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.